livro do profeta Isaías, capítulo 61, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Aleluia. Versículo 11, sela esse capítulo dizendo assim: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Aleluia, aleluia, amém, queridos? Sela esta palavra com 3 améns para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a hora é, e já chegou, do tempo de um grande avivamento. Nós já estamos com os pés no grande avivamento que foi prometido lá no livro do profeta Joel, iniciado em Atos dos Apóstolos, perpetuado através da igreja nos tempos dos avivalistas, chegou até nós. É a nossa vez, queridos, é o nosso momento, é o tempo da igreja de Cristo Jesus, agora, no hoje. Nós já estamos com os pés no início deste poderoso avivamento. E quando nós pensamos nesse avivamento, é como se houvesse sobre nós uma grande chuva, nuvens que estão carregadas sobre a nossa cabeça, para derramar sobre nós da abundância de tudo aquilo que Deus, o Pai, tem preparado para nós como o seu povo e a sua igreja nessa terra. Há uma poderosa chuva sobre a tua cabeça, Filadélfia, uma chuva destinada aos filhos para regar as sementes, para fazer amadurecer as sementes que já foram plantadas também. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus está chamando para si uma companhia profética, homens e mulheres que têm ousadia para dizer sim a esse chamado, e para entrar nesse estado de relacionamento com Deus, para estar nesse estado de secreto, nesse estado de intimidade e profunda comunhão com o Senhor nosso Deus, vivendo a cada dia na atmosfera do Espírito Santo, mas na dimensão do sobrenatural. Quando nós pensamos e falamos poeticamente, profeticamente até, de dimensão do sobrenatural, nós estamos pensando num lugar onde o comum, onde o natural não faz parte mais da nossa vida, e que nós vivemos o ordinário, nós vivemos o dia a dia, nós vivemos a nossa vida toda imersa no sobrenatural de Deus. Então nós passamos a enxergar toda a nossa vida a partir dessa perspectiva. Nós caminhamos com um propósito, nós sabemos que esse propósito não se limita somente aqui nessa terra, mas ele transpassa a eternidade. Então nós temos esse olhar, e nós passamos a entender que Deus tem algo poderoso para nós vivermos, irmãos, algo sobrenatural, algo grandioso, porque nós somos os seus filhos, e Ele destinou a nós este poderoso envio, chamado, governo, domínio, liderança. São essas pessoas que Deus chamaria, os seus arautos, os seus sentinelas, os embaixadores, a companhia de profetas, que então prepararia o caminho do Senhor. Malaquias traça todo esse entendimento, juntamente com
as palavras do Novo Testamento e também o entendimento que fecha ali em Atos dos Apóstolos, de que antes que venha o grande dia do Senhor, Deus capacitaria para si um povo. Deus levantaria de novo esta companhia profética, os seus profetas, que preparariam o caminho do Senhor e que veriam em massa pessoas sendo transformadas na sua mentalidade, pessoas abandonando uma vida de miséria e de pecado lá do mundo, para então se apresentarem diante de Deus como testemunhas, nova criatura, nova vida, novo povo, nova raça de Deus, um povo escolhido e separado, uma grande colheita de almas, pessoas cada vez mais se rendendo aos pés do Senhor, sendo batizadas, dizendo sim a esse amor e a esse evangelho. Mas também nós veríamos sinais miraculosos na igreja de Cristo Jesus, sinais, cura divina e libertação, sinais acontecendo no meio da igreja, no meio dos nossos cultos. Isso faz parte deste avivamento que nós já estamos, queridos, nele. Então é para hoje, é para agora, não é para amanhã, não é um tomara que seja ou um talvez. O avivamento chegou e já está, queridos, acontecendo no nosso meio. Aleluia! E uma coisa que você precisa entender nesta noite, eu quero que você entenda isso, é que Deus fez o ser humano para o governo. Deus fez o ser humano para a liderança. Deus fez o ser humano para o envio, para o domínio. Há uma posição de governo nas tuas mãos. Talvez você pode achar, não, eu sou pequeno demais. Igual o profeta Jeremias disse, eu sou como uma criança, Senhor. Eu sou como uma criança, eu não sei nem falar. Deus te escolheu para uma posição de destaque. Deus te escolheu para uma posição de influência. E você precisa entender isso, igreja. E você precisa aceitar isso. Porque o quanto você estiver batendo de frente com isso, e você estiver fazendo resistência a isso, você não vai viver o teu propósito nessa terra. Abra a sua Bíblia, você vai ver Gênesis, está ali. Quando você olha os primeiros capítulos, as primeiras palavras, e Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, e ele disse, domine, lidere, governe. Você foi feito para liderar, para ser enviado, para influenciar e não ser influenciado, para liderar e não ser liderado. E quando nós falamos de posição de liderança, nós estamos falando de alguém que recebeu da parte de Deus unção, de alguém que recebeu da parte de Deus autoridade nos céus, para, queridos, ligar e desligar, para ligar e desligar, para falar, para aconselhar, para poder dar uma palavra de comando, para poder dar um conselho, para colocar as mãos sobre os enfermos e curar os enfermos, expelir os demônios, trazer ali uma palavra direcionada a uma vida, irmãos. Nós estamos nesta posição de envio, de governo. O ide, o chamado, quando o Senhor Deus fala, vá por todas as nações, ele está muito ligado com essa posição de governo, de domínio, de liderança, de influência. Vamos usar a palavra influência, porque eu tenho certeza que ela vai ficar mais fácil na nossa mente. Deus te fez para ser esta pessoa que influencia. Essa pessoa que chega nos ambientes, e a presença de Deus, ela é logo notada. Porque ali, a pessoa percebe, aqui pisou um servo de Deus. Essa pessoa é diferente. A atmosfera mudou quando ela chegou. Porque ali chegou uma autoridade. Chegou uma autoridade. Há uma passagem muito interessante sobre um grande missionário, um grande avivalista, que já não está mais entre nós, o Billy Graham, porque quando ele foi questionado a respeito dos muitos cargos políticos que foram oferecidos para ele, os muitos favores que ele recusou sempre, ele foi questionado, mas por que você não aceita estar numa posição elevada, de autoridade, de influência nessa terra? Ele olhou para a pessoa que o questionava e disse, eu não posso rebaixar a minha patente, eu não posso me rebaixar diante dos seres humanos, aceitando algo dessa terra, cargo e título dessa terra. A minha patente é maior, eu sou alguém que tem um encargo maior, eu sou autoridade, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia, e você precisa entender isso. O seu propósito é liderar, Filadélfia. Você precisa, isso faz parte da sua identidade e do seu propósito. O que é liderar, pastor? O que é governar? O que é influenciar? Influenciar é servir o próximo.
Governar é servir. Governar é transformar destinos. Influenciar é transformar destinos. Influenciar é lavar os pés de outras pessoas. Dominar é servir. Dominar é lavar os pés. Porque quando nós pensamos em domínio, nós pensamos em, muitas das vezes, dominar pessoas. Deus não te chamou para dominar pessoas. Deus não te chamou para escravizar pessoas. Deus não te chamou para manipular pessoas. Você domina circunstâncias. Então, perante a enfermidade, você dá voz de comando. Perante os demônios, você expele, você expulsa. Perante as enfermidades desse mundo, você confronta. Então, você domina circunstâncias. Diante da escassez, você dá voz de comando, você se planeja, você se mobiliza. Mas quando nós falamos de pessoas, dominar é lavar os pés. Liderar é servir. O maior no reino é aquele que tem bacia e toalha nas mãos para lavar os pés uns dos outros. Então, quanto maior nós crescemos no reino, mais diante dos homens nós nos curvamos, nós nos humilhamos, nós vamos para esta posição de serviço. Abacuque, ele fala em Abacuque capítulo 3 e versículo 2, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos faze que ela seja conhecida, no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. Avivamento é algo que transpassa as circunstâncias. Avivamento é algo que não pode ser contido numa única geração. Avivamento, aqui como o profeta Abacuque está falando, isso é notificado, isso é sentido, isso é visto de geração em geração. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos que virão, torna ela notória, torna ela famosa, torna ela evidente. É isso que o profeta estava falando para nós. Então esse avivamento que começa no secreto, esse avivamento que começa numa geração, ele não para por aí, Filadélfia. Ele não para por aí, ele prossegue alastrando, ele prossegue tocando vidas, ele prossegue tocando o futuro logo ali diante de nós. Aleluia. Eu tenho certeza que este avivamento, queridos, que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que este avivamento a qual nós estamos com os pés dele, esse avivamento é um avivamento geracional. Assim como profetizou o profeta Malaquias, de coração de pais convergidos aos filhos e de filhos aos pais. O que Deus tem para fazer, queridos, eu já disse a você, é muito grande e não pode ser contido somente aí na tua família e na tua geração. Isso passa as gerações, vai tocar os teus filhos, vai tocar os teus netos, vai tocar toda uma geração. E até daqui muitos anos, se o Senhor Deus não se manifestar, essa igreja estiver caminhando e marchando, nós veremos os frutos deste poderoso avivamento sobre a cidade de Alfenas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Avivar significa permanecer vivo, ter saúde, ser próspero, reviver. Tudo isso está contido na expressão avivamento. Restaurar, restauração. Então, ser avivado é alguém que está vivo, pulsando, cheio de paixão. Ser avivado é alguém que tem saúde espiritual, que é alguém próspero e abundante em Deus, alguém que está cumprindo o seu chamado como um restaurador para essa geração. Tudo isso está aqui na expressão avivamento. E nós sabemos que esse avivamento, queridos, ele transpassa gerações e gerações. Aleluia. Quando nós pensamos em ser vivo, quando nós pensamos em restauração, nós lembramos da missão da igreja, porque avivamento também aponta para nós a missão integral da igreja, que é ser eclésia, chamados para fora. O avivamento vem à igreja, ele precisa tocar a sociedade, ele chega em você e ele precisa ter destino. O avivamento vem até você e ele precisa atingir os seus, a tua família, o teu bairro, a tua igreja, a sociedade de Alfenas e a nação brasileira. Ou seja, não é algo que nós vamos simplesmente sentir, arrepiar, nós vamos nos maravilhar e depois isso vai ficar só para nós, mas não, o avivamento chega em você, e quando ele chega em você, precisa ter destino. Esse fogo, quando ele começa no teu coração, ele precisa pegar em outras vidas, de modo que tudo aquilo que Deus faz na tua vida, toda boa obra que o Senhor Deus manifesta na tua vida por esse avivamento e essa ativação,
isso precisa tocar. Os teus familiares precisam ver que você é avivado, que você é vivo, nova criatura. A sociedade precisa saber que naquele bairro tem alguém que tem autoridade, que influencia. Alguém que está ali como um filho de Deus, cujas portas do inferno não fazem resistência, porque ali mora uma autoridade espiritual, um filho de Deus. Alguém que está ativado, vivo. Então esse avivamento nos lembra do nosso significado como igreja. Porque eclésia significa chamados para fora. Chamados para fora. Então tudo aquilo que nós vivemos aqui no domingo é só uma preparação, irmãos. É só uma preparação para que você vá, seja enviado. Daqui a pouco nós vamos impetrar a bênção apostólica. E você não vai ser despedido para a tua casa, você vai ser comissionado para um mês vitorioso. Amém? Amém? Aleluia. Então significa, sabe o que isso significa? Quando o pastor levanta as mãos e ele te abençoa, né, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto maravilhoso, enfim, a bênção araônica, lá de Números. Quando o pastor levanta as mãos e te abençoa, queridos, o óleo do Espírito Santo está caindo na tua cabeça, e você está sendo comissionado como um missionário, e você está sendo enviado. Então você sai, depois da bênção apostólica, você não está sendo despedido, você está sendo enviado. Mais um missionário saiu para a semana, mais uma missionária foi para o mês extraordinário, mais um missionário colocou os pés dentro do fevereiro, dizendo, aqui não, Satanás, na minha casa não, na minha família não, no meu comércio não, na universidade eu não aceito, aqui quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos, porque eu sou autoridade neste lugar, eu fui enviado, eu recebi da parte de Deus uma porção, eu fui enviado, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas, aleluia. É disso que se trata, sabe, esse envio. Então nós vamos chegar no domingo, nós vamos receber as porções que Deus tem para a nossa vida. E não é para a gente ficar engordando espiritualmente, para nós ficarmos robustos demais, questionadores demais, problematizadores demais. Queridos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, me poupe desse discurso hipócrita, irreligioso e cansativo. Em nome do Senhor Jesus, vamos problematizar o mover do Espírito. Vamos teorizar o mover do Espírito. Vamos avaliar as teologias em nome do Senhor Jesus, queridos. Cristo e a palavra. Cristo e a palavra. Não dá para ser igreja neste século sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, queridos, em nome do Senhor Jesus, essa igreja valoriza o Espírito Santo de Deus. Essa igreja ama o Espírito Santo de Deus. A sua vida deve glorificar a Deus. É como uma luz que brilha. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, lá fora, segunda-feira, semana, fevereiro, mês todo, ano todo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Que a nossa vida seja esse canal de bênção, sabe, esse farol para as pessoas. Elas vêm encontrar em você fonte de conselho e não de mau testemunho, fonte de orientação e não de falação. Em nome do Senhor Jesus, Filadélfia, sela a tua boca, não empresta a tua língua para os demônios, para ficar murmurando, reclamando, falando mal do próximo. Para de ser instrumento nas mãos de Satanás e seus demônios. Faça como o profeta Isaías, ai de mim, chega diante do trono, peça que uma brasa viva seja colocada na tua boca, se você tem fraqueza nessa área. Em nome do Senhor Jesus, o chamado de Deus é para o arrependimento. Arrependimento, irmãos, Malaquias capítulo 3 e versículo 1 ao 4, por favor abra sua Bíblia, preciso passar por aí. Aleluia. Deus tem pressa com essa igreja. Deus tem pressa com essa igreja, queridos. Aleluia. E Ele vai tratar diretamente com você. Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 4, é o texto que eu li ontem com a rede da juventude. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos,
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo, do ourives, e como a potassa ou o sabão do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Até aqui. Há um trabalho constante do Espírito Santo de Deus na igreja de Cristo Jesus. Você precisa estar atento a isso. Sabe por quê? Avivamento começa com arrependimento. Não existe fogo, não existe milagre na igreja se a igreja não se arrepender. Se a igreja não entrar no propósito, queridos. Não dá mais para ficar nesse estado. Não dá mais para você ficar emprestando a tua mente a Satanás. A ficar assentado na roda dos escarnecedores. A ficar muitas das vezes neste estado miserável de pecado. Jesus Cristo fez todas as coisas na cruz do Calvário pela tua vida. Há poder no Espírito Santo para vencer o vício, a droga, a prostituição, a imoralidade, a lascívia, a corrupção, qualquer que seja. As coisas que têm assolado esta geração. Mas há um fato nesse texto, que Deus está vindo às congregações, que Deus está assentando em muitas igrejas. E quando fala de um Deus que se assenta, é um Deus que não está com pressa. Porque se tivesse escrito, ele está passando na igreja, ele estava passando. Mas aqui está falando de um Deus que chegou e sentou, tomou lugar. Chegou e sentou, não está com pressa. Não está com pressa de pegar os filhos. Quem são os filhos? Essas joias aqui, essa prata. Mas é prata que ainda tem impureza. Prata que ainda tem formato de mundo. Prata que ainda está em formato de pedra. Essa prata que veio lá de fora e que ainda está insistente em permanecer nesse caminho, a qual você sabe qual é. Esse caminho que desagrada a Deus. Então agora o ourives pega a prata com formato de mundo, com carnalidade, e ele se assenta, e ele não está com pressa no trabalho que ele tem para operar a tua vida, Filadélfia. Ele vai te levar para o fogo, custe o que custar. Deus vai te levar para o fogo. Deus vai tirar coisas que você, muitas das vezes, está apegado. Nesse formato de mundo, nessa estrutura de mundo. Ainda que isso venha, queridos, a transformar você totalmente, até o ponto em que você venha não mais se conhecer. Porque é isso que está falando o texto bíblico. Aleluia. Essa pedra, ela vai para uma forma, a forma do Deus Todo-Poderoso. Então ele está sentado, esse Deus Todo-Poderoso, ele foi até lá, ele buscou a joia, ele tirou do mundo esta joia preciosa, é preciosa para ele, mas dura, resistente, coração endurecido, prata cheia de impureza, formato de mundo. E aí ele pega e se assenta, sem pressa, para trabalhar. Gaste o tempo, passe o tempo que passar, leve o tempo que ele precisar. Ele vai cumprir o bom propósito na tua vida. Aleluia. Isso traz para nós temor e tremor. Porque ele vai fazer a obra, queridos. Não adianta fazer resistência. Não adianta. Quem poderá subsistir ao braço do Senhor? Quem poderá? Se lembre, ele é glorioso e amoroso, mas Deus também é ira santa. Deus é ira santa. Aleluia. Então, ele se assenta e ele não está com pressa. Ele pega lá o obstinado, o resistente, o endurecido, e leva para a fornalha, e começa a derreter, derrete a prata, e ele derrete a prata e despeja na forma dele, do jeito dele, no formato dele, de como ele pensou lá na eternidade, e aquilo que ele destinou para a tua vida, para você ser e fazer nessa terra. Então agora você começa a ser esse crente, que agora tem formato de reino, aparência de reino, maneira de reino, fala igual Jesus, paga igual Jesus, se planeja igual Jesus nas suas contas, trata a esposa igual Jesus, trata o marido igual Jesus, vive uma vida familiar avivada e uma vida ministerial abundante, em relacionamento com seus irmãos na fé igual Jesus. Queridos, em nome do Senhor Jesus, que você seja achado por Deus na fornalha do Senhor. Esse é o melhor lugar para você estar hoje, Filadélfia, na fornalha do Senhor, sendo refinado por Ele. Ele vai fazer. Deus tem pressa com a tua vida. Há sempre nele um tratamento peculiar com a sua joia. Leia o capítulo todo de Malaquias, porque ele fala, são para mim tesouro precioso, é o meu povo, são os meus filhos. Mas não vai ficar desse jeito. É precioso, sim, mas eu vou remover todas as impurezas, porque tem avivamento chegando. Tem avivamento chegando. Haverão paralíticos sendo curados, enfermos, câncer sendo expelido,
leprosos sendo purificados, endemoniados, gadarenos, Deus está trazendo os gadarenos, e como é que nós vamos expulsar essa legião, falando mal dos irmãos? Como é que nós vamos expulsar essa legião com a vida torta, com a vida toda comprometida, perturbando a vida da esposa, perturbando a vida do marido? Em nome do Senhor Jesus, endireita as tuas veredas, porque o arrependimento chama avivamento, arrependimento chama chuva, arrependimento chama avivamento sobre a casa do Senhor. Todos os grandes avivamentos que houveram ao longo da história, eles vieram precedidos por arrependimento, jejum, pano de saco e cinza, reconhecimento, quebrantamento de ego, quebrantamento de espírito na presença do Senhor. Em nome de Jesus, mude. O Senhor Deus está te passando no fogo, está te dando formato. Sabe, eu quero que você seja esse crente derretido. Como assim, pastor? A prata não está derretida? Tá. Deus chegou, Deus sentou com paciência, pegou a prata lá, que estava lá, preciosa no mundo, tirou a sujeira bruta, a terra, trouxe para sua fornalha. Agora é hora de purificar. Mas não vai ficar em formato de pedra, em formato de mundo. Ele vai derreter, e vai pôr na forma dele, e vai dar a forma de joia, porque é prata fina. Dá essa notícia para o teu irmão e fala assim: você é prata fina. Amém? É isso aí. E nós precisamos ser achados como essa prata fina, derretido. Mas aqueles cultos que a gente fica derretido na presença do Senhor. Derretido. A gente sai derretido. Por quê? Porque está na forma dele, no fogo dele, tomando o formato dele, do jeito dele. E é ele, queridos, que direciona a nossa vida em todas as coisas. Esse é o melhor lugar para se estar. Versículo 17 de Malaquias fala: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há diferença entre os filhos. Há uma porção reservada para os tementes. Deus tem um carinho especial com essa igreja, e é por isso que Ele tem nos visitado, tempo após tempo, e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. O encargo que eu tenho para vocês, Filadélfia, é algo grande. Eu coloquei nas mãos de vocês as portas da cidade. É tempo de arrependimento, porque o avivamento está aí, nós já estamos com os pés dentro dele. Aleluia. Quando nós pensamos na nossa missão, uma missão de ir, esse culto resume isso. O avivamento está aí, a missão da igreja é ser avivada, mas respingar avivamento na sociedade. Então tudo começa numa mudança interior. A prata que toma forma de reino de Deus. Então agora esse fogo que está no nosso altar, ele toca outras vidas. A nossa vida deve glorificar a Deus. Eu li aqui com você, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para quê? Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então, a nossa missão, acima de tudo, ela é coletiva. Nós marchamos como um exército, porque ninguém faz a obra sozinho. Nesse aspecto, o avivamento também ele traz uma consciência de família. O avivamento traz uma consciência de unidade, então não pode ter entre nós picuinhas, comparações, rixas, brigas, pouco causo. Isso não pode ser achado dentro da igreja do Senhor Jesus. João capítulo 20 e 21 fala a respeito desse envio, de um envio de paz da parte do Senhor. E essa consciência de família traz para nós essa paz, para que nós venhamos também ser arautos da paz, pacificadores. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que propõem a paz, aqueles que preservam a unidade, porque o Espírito Santo de Deus está empenhado em promover a unidade no seio da igreja, e a igreja não pode levantar cismada em bagunçar o trabalho do Espírito Santo, que é unir, não pode. Efésios 2,19 fala a respeito de que nós antigamente éramos forasteiros, desconhecidos, mas hoje nós somos membros da família de Deus, e concidadãos nos céus. Então você tem uma família espiritual, Filadélfia, você não está sozinho. Olha só, nós estamos aqui hoje, quantas pessoas você veio, você olha para um lado, para o outro, você fala: não estou sozinho nessa, eu não estou sozinho nessa, eu tenho irmãos que oram por mim.
eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho pessoas que eu posso contar, eu tenho alguém que eu posso pedir uma oração, eu tenho alguém que eu posso fazer uma campanha de jejum no dia, quando o dia mal chegar, eu tenho alguém com quem eu posso contar nessa terra, eu tenho uma família espiritual, aleluia, porque nós antigamente éramos desconhecidos, agora somos membros da família de Deus. Então o avivamento, ele traz essa consciência de família, nós somos integrados e empoderados pela família da fé, aleluia. Quando nós pensamos em ser integrados, significa em unidade de propósito, integração, porque Deus não opera onde tem divisão. A palavra de Deus diz que o óleo, ele cai na cabeça, passa pela barba, desce pela roupa e chega lá na orla do manto. Então o óleo, ele passa num corpo inteiro, um corpo que está conectado com o pescoço, que tem tronco, que tem braços, tem perna, mas também tem pé, e ainda está vestido com vestes gloriosas. Então o Espírito Santo, ele precisa ter esse meio de contato, ele precisa encontrar um corpo ligado, inteiro. Não tem como o Espírito Santo, o óleo dele passar, se a igreja está com a perna para um lado, a cabeça lá em cima, o Cristo, e o pescoço para o outro, e o pé para um lado, e o joelho para o outro, todo mundo dividido, cada um numa visão, todo mundo correndo como ovelha sem pastor, de um lado para o outro. Não. Consciência de família, promovida pelo avivamento, fala disso, sermos integrados, empoderados, aleluia. Mas também quando nós pensamos em empoderamento, não pense como os gentios pensam, os ímpios desse mundo. Estamos falando de dons espirituais e do exercício do fruto do Espírito na nossa vida. Deus deu dons para a sua igreja. É para você o dom de curar, o dom da fé, sabedoria, ciência e vários outros dons que nós temos ali nas Escrituras. É para você viver tudo isso nesse tempo, mas também para sermos cada dia mais capacitados pelo exercício do fruto do Espírito. Aleluia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita. Amém? Onde está a geração eleita? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Onde está o povo exclusivo do Senhor? Aleluia. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia, aleluia. Queridos, a sua identidade está definida e firmada em Cristo Jesus. Há um lugar, um destino para qual nós estamos caminhando. O Pai foi preparar moradas para nós. Há algo glorioso para nós fazermos nessa terra agora, porque o teu nome, ele está destinado à galeria dos heróis da fé. Existe uma moldura lá na galeria dos heróis da fé, aguardando o teu retrato, a tua foto ali. O teu destino está liberado pelo Espírito Santo de Deus. E olha, tem mais uma coisa, nós fazemos parte de uma família espiritual. Nós fazemos parte de uma família espiritual. E sabe, diante desta revelação, nós só podemos levantar as nossas mãos e dizer, tudo Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nós temos um Pai, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos que nós pertencemos a uma família. É hora de ir para cima, Filadélfia. É hora de ir para cima, é hora de avançar, é hora de pregar a palavra, é hora de caminhar neste mover de avivamento espiritual. Aleluia, aleluia. Quando nós pensamos em caminhar em avivamento, 2 Coríntios capítulo 10, e versículo 3 ao 5, nós entendemos que nós caminhamos na dimensão do sobrenatural. Então pintou um conflito lá na tua casa, marido, você vai começar a falar, opa, eu vou olhar isso aqui na dimensão do meu propósito, quem eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, eu tenho um destino, eu tenho um Espírito que é santo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma família, eu não estou sozinho, eu faço parte de um corpo, o corpo de Cristo, estou ligado nele. Espera lá, que negócio que é esse de confusão dentro dessa casa? Sai daqui, Satanás, agora em nome de Jesus. E você expulsa, porque você caminha na dimensão do sobrenatural. Você não vai ficar emprestando a tua cabeça, os teus ouvidos para os demônios. Como seria um comportamento natural.
ordinário, comum. Mas você não foi destinado ao comum. Você é uma pessoa incomum. Você não foi destinado ao ordinário. Você foi destinado ao extraordinário. A vida sobrenatural. Aí você passa a enxergar as coisas na ótica do sobrenatural. E você começa, queridos, a caminhar assim, dessa forma. Jovens, empreendedores, você vive uma realidade de escassez, põe os teus olhos no sobrenatural, dobra os teus joelhos, apresenta para Deus o teu projeto, fala com Ele, chega diante do trono do Cordeiro, apresenta os teus sonhos para o Senhor. Deus está liberando, queridos, recursos para esse tempo, para patrocinar o seu reino nessa terra. Aleluia! E isso é para você. Se você tem fé, você vai receber, você vai viver isso. Eu creio, eu estou vivendo isso na minha vida, queridos. Aleluia! Deus tem eclodido, Deus tem implodido, Deus tem rasgado poderosas sementes na minha vida, e eu tenho visto elas frutificando. Aleluia, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Planta as tuas sementes, jovens. Sabe quando Elias chegou e lançou o chamado, o convite para Eliseu? Eliseu era um jovem empreendedor. Ele foi achado trabalhando, ele foi achado confiando, ele foi achado no caminho da honra, no caminho de intensa devoção ao Senhor, o seu Deus. Fala com Deus, apresenta para o Senhor o teu propósito, pede para o Senhor, deita orando e você vai acordar com a solução. Eu já disse isso aqui hoje. Chegou em casa, mas que conversa natural que é essa, em nome de Jesus? Queridos, este culto, ele está diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. De perder sono. A criatura se depara com um problema e perde o sono. Preocupada. Deita e dorme, Filadélfia. Deita e dorme no descanso do Senhor. Você vai levantar com a solução, porque o Espírito Santo de Deus vai te visitar, e você vai se assentar na mesa do conselho e da influência, e Deus vai abrir a tua boca, e você vai ter a resposta lá na tua empresa, lá na tua casa, na tua família. Deita e descansa nas promessas do Senhor. Por que que nós fazemos isso? E nós ficamos preocupados com os problemas dessa vida, agindo no natural, sendo que Deus falou que essa igreja não vai ficar no natural. Ele está empurrando todo mundo para o sobrenatural. Prepara, olha, Deus tem falado, e tem falado, e tem falado de novo, e tem gente que não está escutando, e não está acreditando. Essas águias teimosas no ninho, e tem umas que já falou assim, opa, que negócio que é esse? É para ir para o sobrenatural, eu vou agora. E já foi, e já entrou na atmosfera. E tem uns que estão lá, né, empirriado ainda no ninho, não sou ninguém, eu sou a vítima, os meus traumas, os meus problemas, as minhas dores, a minha depressão, a minha enxaqueca, as minhas contas, o meu marido problemático, a minha mulher trabalhosa. Libera isso hoje em nome de Jesus, queridos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que doença minha, o quê? Em nome do Senhor Jesus. Aí fica nesse terreno, sempre resolvendo tudo na esfera do ordinário, sempre olhando tudo na esfera do comum. E Deus está falando, voa águia, vai águia, está chegando um tempo, e vai ser rápido demais, que Deus vai, dar um tapa nesse ninho, e quando você ver, você vai ter que bater a asa, e vai levar aquele susto, né? Vocês estão imaginando isso comigo? Aquela águia desesperada, descendo penhasco abaixo, né? Senhor, ai de mim. Falou, eu te avisei, já faz tempo, estou falando, é profeta, é palavra, é profeta, é palavra, é sinal, né? Sinal no céu, sinal na terra, e você está aí nesse ninho, não sai. Acabou o tempo de ninho, Filadélfia, acabou o tempo de conforto sobre a tua vida, chegou a hora de voar, de voar. Então não espera, sabe, Deus chegar com a mão e dar um tapa assim, e botar você para voar. Começa a voar hoje, é agora. Sai desse ninho, sai desse comodismo, vai para o sobrenatural, vai resolver as coisas no joelho, vai resolver as coisas em jejum, vai colocar a tua cara na palavra aqui, falar que aqui está todos os conselhos que eu preciso, eu vou descobrir, nem que eu tenho que ler e reler, eu vou achar, porque a palavra de Deus é essa, quem procura, busca, encontra. Então está aqui o manual, e nós vamos viver essa vida sobrenatural, nós fomos chamados para a dimensão do sobrenatural. Olha o que Coríntios está dizendo, pois embora vivamos como homens,
Nós não lutamos segundo os padrões humanos. Então para de perder sono, noite de sono. Isso é padrão humano, isso é padrão carnal, isso é padrão ordinário, isso é padrão comum. Para com isso. Não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Torna obediente. Por que você está pensando demais nisso? Falou, opa, vem cá pensamento. Você vai ser escravo de Cristo. Eu não vou ficar pensando isso mais. Por que eu estou pensando tanto nisso? Por que esse medo de morrer? Por que esse medo de morte? Por que esse medo do amanhã? Por que esse medo do que Deus ainda não manifestou como provisão? O Senhor é o meu pastor, a porção de hoje eu já tenho, eu já recebi o que precisava para hoje, o de amanhã já está preparado, queridos? Já está preparado na tua vida. Então nós levamos o pensamento cativo e obediente e abrimos espaço para a ação constante do Espírito Santo de Deus. Você não será natural. Amém? Sabe por quê? Esse ano é ano de ser excelente. Então você já vai levantar amanhã, na segunda-feira, experimentando o extraordinário de Deus. Amém? Aleluia! E para caminharmos para o final, eu quero que você olhe para todas as adversidades da sua vida e as provações como uma grande oportunidade para crescer em maturidade, em meio às provações e em meio às tentações. Meus irmãos, Tiago 1, 2 e 15, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Amém? Que cada um dos nossos desafios do amanhã seja uma oportunidade para nós vermos a manifestação de Deus na nossa vida. Seja enfermidade, seja doença, seja escassez, seja desafios, perseguição, luta. Aí está uma pressão para que venha a gerar poder na tua vida. E nós vamos crescer em maturidade, numa ação completa da ação do Espírito Santo de Deus. E para todos aqueles que precisam de Deus, sabedoria é só acessá-lo. Ele dá livremente, de boa vontade. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus te fez para governar. Deus te fez para liderar. Deus te fez para influenciar. Isso nós estamos falando de envio. Nós estamos falando de domínio sobre as circunstâncias dessa terra. Mas estamos falando de servir as pessoas dessa cidade. Servir o próximo, lavar os pés das pessoas. A missão da igreja é o envio. É fora. Uma vida que glorifique a Deus. Uma vida de bom testemunho. Uma vida longe da preguiça, trabalhando. Deus não tem parte com preguiçoso. Deus não chama preguiçoso, queridos. Vá trabalhar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Avivamento promove consciência de família. Então entre nós não tem espaço para briga, para peleja. Todo mundo aqui é gente grande. Senta, olha no olho do outro, fala. Quer conversar com a pessoa e resolver? É assim que se resolve. Com oração, com entendimento, olho no olho. Não com meninice, com imaturidade, porque isso abre brecha para Satanás fazer rupturas no nosso meio. Isso começa a respingar aqui e acolá e vai fermentando todo o corpo. Mas também nós precisamos entender que Deus tem para esse tempo um caminho e uma jornada debaixo do sobrenatural, para vivermos os seus sinais, para caminharmos capacitados por Ele, e numa dimensão que não é natural. Então se a coisa estiver meio assim na tua casa, queridos, saiba que você vai resolver na sua casa, na empresa, na família, em todos os lugares a qual o Senhor Deus te enviar, tudo debaixo dessa expectativa santa no sobrenatural de Deus. Aleluia! O seu chamado é ser igual a Jesus, fazer as coisas como Jesus faz, e isso nós estamos falando de mudança de mente, e é por isso que nós lemos aqui hoje, o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre você, aleluia,
O Espírito Santo do Senhor está sobre você, Filadélfia. E é por isso que você é imbatível, imparável. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Aleluia! Mas também nós entendemos que é uma obra de poder e de unção, que só pode ser realizada pelo Espírito Santo. É por isso que está escrito, nós lemos, e ele te ungiu para. Ele te ungiu e te enviou. Ele te ungiu e te pôs numa posição de influência. Ele te ungiu e te deu algo na tua mão. Ele te ungiu e colocou um encargo sobre a tua vida, um chamado poderoso. E você não pode ficar no ninho, acomodado, vitimizando. É dor na coluna, é dor no pé, é reclamação, é marido, não sei, é mulher, escassez. Começa, queridos, voa, águia, em nome do Senhor Jesus, capacitado pelo poder que há no Espírito Santo de Deus para romper no sobrenatural. Aleluia. Me ajuda a lembrar aí, eu estou já com a cabeça... É o Bob Sorge, que é roquinho, que prega. Pregou no Dizoscópio ano passado. Ele pode falar, acho que 1 hora só por dia. Acho que é o Bob Sorge mesmo, né? É ele. Ele prega pouco tempo durante o dia. Ele não pode ficar falando por conta da voz dele. Sabe o que ele faz com esse único tempo que ele tem durante o dia dele? Ele prega. Ele não fica gastando, nossa, mas eu tenho só 1 hora por dia. Oh, que tristeza. Um homem como eu, servir a Deus o dia inteiro, o tempo inteiro. Agora eu vou sentar aqui, choramingar. A única hora que eu tenho, o que eu vou fazer com ela? Não. Ele separa esse único tempo que ele pode usar as cordas vocais dele para pregar o Evangelho. Ele fala, eu vou fazer bom uso da minha vida. Vou fazer bom uso do que Deus me deu. E vou começar a partir do que eu tenho. E vou desse jeito, queridos. Então nós vamos caminhando assim, sabe? É dessa forma. Está arrastando? Vem. Está doendo? Vem. Está passando luta? Vem. E nós vamos igual o irmão Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Quando você menos vê, ó, Jesus já curou. Quando você estiver aqui igual o Jó, intercedendo pelos teus amigos, caluniadores, Deus está lá organizando a tua casa, cuidando da tua família, colocando tudo em ordem. Então não vai ficar esperando o tempo soprar de um lado para o outro, a estação mudar, para você fazer aquilo que tem que ser feito hoje, lá na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, na tua família. Toma a tua posição, porque a Bíblia diz, ele te ungiu para curar, libertar, anunciar as obras, as boas novas do Senhor, anunciar as boas novas do Senhor, para consolar os aflitos, e olha, até para anunciar o dia da vingança do Senhor, para colocar o dedo assim, ó, e anunciar o dia da vingança do Senhor. Ide por todo o mundo. Edifiquem os lugares assolados. O quanto é que nós nos importamos? Deus está chamando uma igreja para ir. Daqui a pouco eu vou impetrar a benção. Falar, não pastor, eu não vou embora não. Eu vou ficar aqui dentro. Né? Sair para fora, depois desse culto, na hora que eu cruzar aquela porta, o óleo está na minha cabeça. Eu fui comissionado como missionário. Ouvi uma palavra, não tem jeito de fazer vista grossa, diante disso que foi falado hoje. Que resposta nós vamos dar à cruz de Cristo? Porque Deus, quando Ele fala, Ele nos responsabiliza por que nós ouvimos. Então, na hora que passar para fora, é mais um missionário que foi enviado. Deus mandou um missionário para a semana. Um missionário para casa, para a família. Olha, você não vai ficar tímido e com medo, né? Agarrado na cadeira, né? Não sai dessa cadeira de jeito nenhum. Com medo de pregar, medo de expelir demônio, medo de curar, medo de dar respostas a esse mundo. Esse mundo está sedento, cansado, faminto. Ele precisa do pão que você vai levar, Filadélfia. Amém? Aleluia. Versículo para encerrar esta ministração. E vós sereis chamados sacerdotes, e vos chamarão os ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Amém? Olha sobre isso. Vocês serão chamados sacerdotes, ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Vai se colocando de pé nesta noite, Filadélfia. Aleluia. Existe unção, capacitação, tem cura para a tua vida. Aleluia, que você veio buscar da parte de Deus, queridos. Ele tem. Se é hora de se arrepender, então se arrependa rápido, porque Jesus está às portas. Não dá tempo mais para pensar se você quer, se você deixa de querer.
As trombetas estão a postos, é o tempo, é o momento. Então entra pelo caminho do arrependimento, entra pelo caminho do avivamento, da capacitação divina, do poder que Ele tem para a tua vida, para você fazer como Jesus e ser como Jesus.